tudo que for dito pode ser Isso. usado contra nós. Agora tudo que for dito pode ser usado contra nós e sejam muito bem-vindas, tá? Posso começar? Vamos lá. Obviamente que eu ensaiei tudo e já perdi aqui onde estava a minha apresentação, mas já achei de novo. Vocês estão vendo? Ok. Ups, deixa eu começar. Para cima primeiro. Eita. A gente ensaia, 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 depois faz tudo errado. Deixa eu começar de novo. Share screen. Pronto, agora do início. Todos estão vendo? Acho que sim. Então vamos lá. Pessoal, muito obrigada. Primeira coisa, eu quero agradecer demais ao Biro, a Fernanda Matias, né, por organizar tudo isso e permitir que a Cacau se apresente para futuros membros, eu espero, da IC. E eu quero agradecer as minhas colegas da Cacau, a Darinka e a Francesca, que estão 4 horas à nossa frente, ambas moram na Europa, por ficarem acordadas até essa hora para me acompanhar. Eu tenho apenas, quanto tempo? Eu tenho menos de um ano de Cacau, então eu pedi que elas ficassem aqui para apoiar em perguntas que eu talvez não consiga responder. Eu quero também, antes mesmo de começar, agradecer a Rafaela por organizar a interpretação nesse webinário, e como ela falou, eu quero agradecer a Franz e a Mônica, que estão na cabine de inglês, a Alicia e a Ana na cabine de espanhol, e a Carol e a Vânia, que estão na cabine de língua de sinais brasileiras, ou Libras. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é a CACL, né? Primeira coisa, o que é CACL? Uma sigla muito engraçada. CACL é a Comissão de Admissão e Classificação de Línguas. No site da IC Brasil está como comitê, mas eu acho que todo mundo que estudou interpretação na PUC sabe que a gente pensa em committee e traduz como comissão. Isso é uma coisa que um dia a gente vai acertar. Mas, enfim, é o comitê ou comissão de admissão e classificação de línguas. Esse comitê, então, é composto por 7 membros da IC. Tá entrando mais gente, fica aparecendo umas coisas aqui na minha frente. São pessoas entrando. Então, 7 membros ativos da IC e que não podem pertencer a nenhuma outra comissão ou comitê. A gente se reúne presencialmente a cada 6 meses, a gente se reúne em julho e em janeiro, para analisar os pedidos de entrada na IC, analisar as fichas, analisar uma reclassificação de línguas, enfim, diversos pedidos que nós fazemos. E a Cacau oferece um serviço chamado de pré-triagem para candidatos que se apresentem e que mandem antecipadamente a sua ficha para que nós possamos analisar, geralmente 5 a 6 semanas antes do prazo final. O prazo final, anotem, é 31 de maio para a reunião que acontece em julho e 30 de novembro para a reunião que acontece em janeiro. Então, se vocês mandarem suas fichas antecipadamente para a gente tem tempo de olhar e ver se tem algum erro, se está faltando algum documento, se faltam dias de trabalho, e assim a gente entra em contato com você e fica tudo certinho para o momento final da reunião e a decisão. Facilita a vida de vocês e a nossa também. Lembrando também que nós fazemos esse trabalho de forma voluntária, todas nós somos intérpretes ocupadas e fazemos isso de forma totalmente voluntária. A Cacau também responde qualquer dúvida em relação à entrada na IC, perguntas que são enviadas ou diretamente pelos candidatos e pré-candidatos, ou perguntas que são enviadas através da secretaria da IC. E para isso nós temos 2 e-mails. Um e-mail para não membros, que vocês estão vendo aí, que é contact@aic.org, e o e-mail para membros, que é headquarters-ge@aic.org. Tudo isso está lá no nosso site, não precisa nem anotar. A Caco faz o quê? Ela orienta as pessoas, membros, não membros, candidatos, pré-candidatos, colegas de maneira geral, a
como cumprir as nossas regras para fazer parte da IC. E nós temos, então, 3 textos básicos e um guia para os candidatos. Eu pedi para a Fernanda, ou talvez a Renata, eles vão compartilhar esses links com vocês no chat. Se chegar no final da apresentação e os links não estiverem lá, não tem problema, eu mando para vocês depois. Então, esses documentos são super importantes, todos devem ler. Eu acho que até os membros, que já são membros há mais tempo, devem também entrar e ler para lembrar das coisas importantes, e eu vou falar ad nauseam sobre o código de ética e sobre as normas profissionais, ok? Então, se você quer fazer parte da IC, sempre lembra daquela ideia do Groucho Marx, o comediante, que falava: eu não quero entrar para um clube que me aceite como membro. Nós da EIC queremos que você entre para esse clube querendo ser membro, seguindo as regras que nós estabelecemos. E as pessoas às vezes acham que a IC está muito longe, distante de você. Você que é um intérprete novato, que está na carreira, ou intérprete já está há mais tempo e vê a IC como uma coisa muito distante, mas não é. Just follow the yellow brick road. É só seguir aquela estradinha do Mágico de Oz. E tem 2 caminhos para vocês se tornarem membros da IC. Tem a pré-candidatura e a candidatura. Eu vou explicar cada um deles agora. Para quem serve a pré-candidatura? A pré-candidatura é o primeiro passo, é o passo mais simples para você entrar na IC, e normalmente é para quem está começando, na vida, na carreira. Mas pode até ser para uma pessoa que já está há mais tempo, mas que ainda não tem o número de dias de acordo com o nosso código de ética e as normas profissionais. Então, a pré-candidatura é para quem trabalhou menos de 150 dias como intérprete de conferências, de acordo com o Código de Ética e os padrões profissionais da IC. Eu vou repetir até martelar isso na cabeça de todo mundo. E você tem que ter o apoio de 3 membros ativos, que nós chamamos, nesse caso, de apresentadores. Eles não precisam ter senioridade, ou seja, não precisa ser uma pessoa que está há 5 anos na IC, não precisa ter a mesma combinação de línguas, é uma pessoa que vai simplesmente apresentar: olha, esta pessoa deseja entrar para a IC, trabalha de acordo com a ética, com os padrões profissionais, eu estou apresentando ela para a IC. Então, não precisa ter aquelas coisas todas de mesma combinação, senioridade, e é por isso que é um caminho mais fácil. E a pessoa, é claro, o pré-candidato tem que fazer o quê? Concordar em seguir o nosso código de ética e os padrões profissionais. O que o pré-candidato tem direito? Ele tem direito a mencionar o seu status de pré-candidato da IC nos seus papéis timbrados, nos sites, nas mídias sociais. E isso é sempre legal. Eu acho que as pessoas querem entrar para a IC para ter esse selo mesmo de, digamos assim, bom, eu sou da IC, eu vou dizer, selo de qualidade, né? Quem quer ser da IC, quem é da IC, geralmente é um intérprete de qualidade. Ele pode permanecer pré-candidato por até 5 anos e ele vai ter o seu nome publicado, mas não publicado na lista aberta, não é um diretório público, vai ser publicado numa seção exclusiva para membros da IC, ok? E ele pode participar dos eventos da IG. Isso é muito legal. Nós temos vários pré-candidatos aqui no Brasil que vêm para as nossas festas, vêm para os webinários, e é sempre legal que você começa aquele networking, você tem chance de conhecer mais intérpretes da IG para futuramente pedir que eles sejam seus patrocinadores para você se tornar um membro efetivo. O que ele não pode é votar. Só o candidato pleno pode votar. Só dar um golinho de água aqui. A garrafa é da Apic, mas não tem problema. A caneca é daí. Vamos lá. E vamos falar então agora da filiação plena, o candidato pleno, o membro pleno. Ele tem que ter trabalhado pelo menos 150 dias como intérprete de conferências, e ele tem que fazer o quê, pessoal? Seguir o código de ética profissional e os padrões profissionais da IC. E agora sim, ele tem que ser apoiado, patrocinado, apadrinhado, o nome que você quiser. É sponsored, é o sponsor. Ele tem que ser patrocinado por pelo menos 3 membros da IC, que tenha trabalhado com você nos últimos 3 anos e que tenha os pares de idioma, seus pares de idioma, que eles possam patrocinar e assinar nos mesmos pares de idioma que você está solicitando. Eu vou explicar mais adiante a questão dos pares de idiomas. E ele precisa concordar em trabalhar com a ética e os padrões profissionais da IC. Vamos continuar repetindo isso sim.
So sorry. Vamos falar então agora da classificação de línguas. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha como intérprete conhece, mas não custa lembrar, né? Nós temos então os idiomas ativos, que são os idiomas A e B, e o idioma passivo, que é a língua C. Normalmente, o idioma A é a sua língua nativa. Algumas pessoas têm o chamado duplo A, falam as duas línguas, consideram as duas línguas como sendo nativas. Às vezes, mora no país e fala em casa outra língua, porque os pais são estrangeiros ou coisa que vale. Então, tem algumas pessoas que têm duplo A. Aqui no Brasil temos alguns casos. A língua B é aquele idioma que não é o seu idioma nativo, mas que você domina perfeitamente, que você é perfeitamente fluente. Então, você vai trabalhar, da sua língua B para A, às vezes da sua C para B, você vai trabalhar da A para B, e enfim, são seus idiomas ativos. E o idioma passivo é aquele que você domina, entende, lê, fala, mas não trabalha para aquele idioma. E na IC, é claro, você tem que ter pelo menos um idioma A, um idioma para o qual você trabalha, afinal, todo mundo acha que tem um idioma nativo, não é mesmo? Se bem que tem algumas pessoas que não falam bem língua nenhuma, mas isso é outra história. Quem pode ser o seu sponsor? Quem pode te apresentar e assinar por você? Ele tem que, como eu falei, ser um membro ativo, ok? Porque nós temos também os membros associados. Eu vou falar sobre o membro associado daqui a pouco. Então, ele tem que ser um membro ativo. Deixa eu só tirar aqui a minha visualização, que eu estou vendo todo mundo. Eu vou tirar aqui. Pronto. Ele tem que ser. Tirar aqui as imagens. Ele tem que ser um membro ativo da IC e ele tem que ser um membro ativo no momento que a gente recebe a sua ficha. Então, digamos que a pessoa assinou para você tem um mês. E aí, nesse meio tempo, ele resolveu se tornar um membro associado e foi aprovado como membro associado. Se no momento que a gente receber a sua ficha, a pessoa que assinou por você já mudou de status, se tornou um membro associado, infelizmente não vai mais valer essa assinatura. A senioridade, seniority, a pessoa tem que ser um membro efetivo por pelo menos 5 anos, e 5 anos naquele par de línguas que a pessoa está assinando para você, tá? Digamos, por exemplo, eu tenho português A, inglês B e francês C. Aí, esse ano, eu resolvi acrescentar espanhol. Eu botei espanhol C, e aí eu vou estar fazendo tradução do espanhol para o português. E aí eu assino para uma pessoa. Eu já estou há 20 anos na IC, mas no par de línguas de espanhol para português, eu estou há 6 meses, digamos. Eu não posso assinar para você, então eu tenho que ter 5 anos naquele par de línguas, ok? Você, em termos de desempenho, né? O seu patrocinador tem que ter trabalhado com você, com o candidato, ou pré-candidato, não, perdão, ter trabalhado com você, com o candidato, ou ter ouvido ou observado, no caso de língua de sinais, o seu trabalho nos últimos 3 anos, antes de assinar para você. Então, não adianta você pedir para uma pessoa com quem você trabalhou há 10 anos. Oi, fulano, lembra que a gente fez aquele evento há 10 anos e a gente fez cabine juntos e você me ouviu? Você pode assinar para mim? Não pode, tá? 3 anos. Dias trabalhados, você tem que sempre ter certeza que você trabalhou os 150 dias e que durante esses 150 dias você observou a ética profissional, os padrões profissionais da IC. Vou ficar falando disso o tempo todo. E você tem que ter, como eu falei, 3 sponsors, pelo menos 3 sponsors, dependendo, é claro, do par de idiomas. Para pessoas que têm muitos idiomas C, por exemplo, que é uma coisa muito comum na Europa, você vai ter provavelmente a gente chega até 8, 10 sponsors. Então, são 3 no mínimo e 2 por par de línguas e 2 na mesma região que você. Perdão, 3 por par de língua e 2 na mesma região que você, no seu endereço profissional, que eu vou falar agora o que que é. Por que não está indo embora? Desceu, pronto. O endereço profissional. O endereço profissional não precisa necessariamente ser a sua residência oficial, tá? O Brasil, por acaso, é uma região, mas digamos que você more no Brasil, mas você trabalha só com espanhol ativo e você trabalha mais na Argentina, por exemplo. Você pode dizer, olha, meu endereço profissional é na Argentina, apesar de você morar no Brasil, or the other way around. Ao contrário, também serve. E quando você se torna membro da AIC, você vai declarar qual é o seu endereço profissional, é uma escolha sua, não precisa ser o seu endereço de correspondência. Você vai declarar.
Aí que atualmente tem 23 regiões pelo mundo, como eu falei, o Brasil é uma região, porque a gente é grandão e bacana. E então, você vai declarar. E a partir do momento que você declara o seu endereço profissional, você se torna membro daquela região onde o seu endereço profissional está localizado. E é aí que usa esse endereço profissional para justamente estabelecer as regiões, para criar os critérios de cotas, para ver, por exemplo, o direito de voto nas nossas assembleias. E eu vou falar mais à frente, o pagamento que a gente faz, a nossa anuidade, também é baseada na região em que você está, porque normalmente há uma equivalência entre o valor de uma diária de trabalho média naquele mercado e o valor que você paga para aí, que é a sua anuidade. E você só pode mudar de endereço profissional a cada 6 meses. Hoje em dia a coisa fica um pouco até complicada por conta da questão da interpretação remota, então muitas vezes você acaba trabalhando em outras regiões remotamente, mas o endereço profissional só pode ser mudado a cada 6 meses. E, como eu falei, né, eu vou explicar o que que é o membro ativo e o membro associado, né? O membro ativo, então, é aquele que vai pagar a cota integral, que trabalha bastante, trabalha mais dias por ano, ele pode votar na Assembleia, ele pode usar o logotipo da IC nos seus cartões, nas suas mídias sociais, ele pode apresentar pré-candidatos, ele pode patrocinar candidatos, o sponsor, né, os candidatos. Já o membro associado é aquele membro que trabalha menos tempo, 20 dias por ano, e ele vai pagar um pouco menos de anuidade, e ele não tem direito de votar nas assembleias, ele não tem direito de apresentar pré-candidato ou candidato. E ele pode reverter, ele pode, por exemplo, uma pessoa que está começando uma família e não, naquele ano ou 2 anos, não vai trabalhar muito e fala, olha, eu prefiro me tornar membro associado pelos próximos 2 anos e daqui a 2 anos eu volto a ser um membro ativo. E tudo isso é feito também através da CACO, é uma das coisas que a gente faz é decidir se a pessoa pode ou não mudar de status. Vamos às fórmulas do patrocínio, como é que funciona. Mas antes, vamos só lembrar, então, o que que é a língua-alvo, né? A língua-alvo é a língua para a qual você está falando, né? Língua-alvo, meta, destino, target language em inglês. Então, é a língua ativa, são suas línguas A e sua língua B. E a língua-fonte, que pode ser sua língua A, B ou C, e a língua da qual você está traduzindo para uma outra língua, para sua língua ativa. Ok? Beleza. Vamos lá, só lembrar mais uma questão. Na IC, a gente trabalha não só com o conceito de par de línguas, língua A, B ou C, perdão, com o conceito das línguas ativas e passivas, mas trabalha com o conceito dos pares de língua. Isso é super importante. Lembra sempre da questão do par de línguas. Vamos dar o exemplo, né? Você tem, por exemplo, português A, inglês e espanhol B. Então, você gosta de trabalhar com o par da sua língua A para a sua língua B, português para inglês, da sua língua B para a sua língua A, inglês, português, mas você trabalha apenas com uma das suas línguas B para a sua língua A. No caso aí, espanhol e português, porque você não se sente confortável em trabalhar do seu inglês para o português, por exemplo. Isso é uma opção que você tem. Então, ao preencher a sua ficha na AIC, você vai estabelecer quais são os pares de língua para os quais você trabalha. E se você entrar hoje no site da AIC e olhar, procurar intérpretes pelo mundo, você vai ver, tem, de um lado, a classificação de línguas daquela pessoa, línguas A, B e C, e ao lado, os pares de língua para os quais essa pessoa trabalha, para os quais ela foi aprovada pelos seus patrocinadores e pela AIC. Vamos dar aqui outro exemplo. Você tem português A, inglês B, espanhol e alemão C. Aliás, só para vocês saberem, essas siglas, né, que nós usamos de 3 letras, são as siglas usadas pela ISO, tá? Então, se você tiver dúvida de como usar, ou saber qual é as 3 letrinhas da sua língua, é só ir na norma ISO, que tem lá tudo certinho. Então vamos lá. Português A, inglês B, espanhol e alemão C. Então você trabalha da sua língua A para B, português e inglês, da sua língua B para A, inglês, português. Você trabalha da sua língua C para a sua língua A, espanhol, português, e você trabalha com uma das suas línguas C para a sua língua B. Então você trabalha de C para B, mas apenas de alemão para inglês. Digamos que você não se sinta confortável em trabalhar do seu espanhol para o seu inglês, um outro C para B. Então, isso tudo você vai botar bonitinho lá na sua ficha e nós, da Cacau, vamos analisar. Então, sempre que você pensar em patrocinadores, em conversar com alguém, pedir para alguém assinar para você entrar na IC, pensa no par de línguas.
Vamos lá, agora finalmente vamos às fórmulas de como elas funcionam. Papel e lápis, galera, vamos lá. Quando a sua língua alvo for a sua língua A, então vamos lá. No caso, digamos o português A, você vai precisar ter dois patrocinadores com A nesse mesmo idioma, ok? E A, B ou C na sua língua de origem. Está ali o exemplo. Português A, inglês B. Esse é o seu par. Você está pedindo o par de línguas do seu B para o seu A. Então, você tem que ter dois patrocinadores que tenham A no português e o seu inglês A, B ou C. Tá? Mas, de qualquer forma, você precisa de três patrocinadores no mínimo, ok? Próximo exemplo. Quando a sua língua alvo for a sua língua B, ok? Você precisa de um patrocinador com A neste mesmo idioma, e A, B ou C no idioma de origem, e um patrocinador com A ou B nesse idioma, e A, B ou C no seu idioma de origem. Estou lembrando que isso aqui tudo vai estar gravado, se vocês tiverem dúvida, é só voltar lá na gravação. O exemplo, então, aqui. Você tem o português A e o inglês B. O seu primeiro patrocinador tem que ter inglês A e português A, B ou C. E o seu segundo patrocinador vai ter o inglês A ou B e português A, B ou C. É difícil, né? Eu sei. Como é que você vai documentar os seus dias de trabalho? Como eu falei, para quem quiser entrar como membro pleno na IC, você tem que ter um mínimo de 150 dias trabalhando de acordo com as regras da IC, as normas profissionais, o código de éticas, e ter trabalhado pelo menos 50 dias em cada par de idiomas. Muitas vezes, especialmente fora da Europa, a gente trabalha ida e volta, né? Então, se você trabalhou 150 dias numa cabine de inglês-português, você trabalhou 150 dias no seu par inglês-português e 150 dias no seu par inglês-português. Enfim, português-inglês, inglês-português. Normalmente a gente faz as duas coisas aqui no Brasil, especialmente. Mas na Europa, por exemplo, muita gente só trabalha do seu C para o seu A. Importante, as atividades de treinamento não são reconhecidas como trabalho, tá? Às vezes acontece a gente receber na Cacau e quando é especialmente uma ficha que a gente receba antecipadamente, a gente consegue conversar e a pessoa corre atrás de mais contratos e mais dias. Mas atividade de treinamento, esses cursos super legais que acontecem tanto na PUC quanto os bootcamps que acontecem, não servem, tá? Não é considerado como um dia de trabalho. O dia de trabalho é um dia de trabalho verdadeiro, numa conferência, pode ser conferência remota ou presencial, consecutiva ou simultânea, mas tem que ser uma conferência de verdade, ok? E, então, quando você começa o seu preenchimento de ficha online, você vai receber uma tabela e você vai preencher a data, o assunto, quantos dias foi trabalhado, e eu vou mostrar daqui a pouco uma planilha de como funciona, tá? E você não precisa mandar os seus contratos, mas a Caco pode, se ficar em dúvida de alguma coisa, pedir que você apresente algum comprovante de que você trabalhou realmente aquela conferência. Isso é para evitar mentira, né, gente? A gente não quer que ninguém diga, eu trabalhei 400 mil dias. Eu assim, 400 mil dias, será mesmo? Bom, aqui tem um exemplo, por enquanto, numa planilha Excel, tá? Nós estamos trabalhando junto com a secretaria para fazer uma ficha um pouquinho mais amigável, digamos assim, um dashboard mais tranquilo para a gente trabalhar, mas mais ou menos é isso que você vai ver se você preencher hoje a sua ficha na AI, que eu espero que vocês preencham. Você vai colocar o seu nome, sobrenome, etc. E você vai preencher, então, o número de dias, a data de início e a data de fim. É claro que você tem que preencher o número de dias e não é a contagem automática, porque às vezes você tem uma semana de congresso, mas com 2 dias de folga no meio. Então, coloca a data assim, só para a gente poder verificar se está dentro do período, se está tudo certo. E aqui, por exemplo, vocês podem ver a contagem automática do número de dias desse colega. Ele tem ali 320 dias no par de inglês para francês e 290 do francês para o inglês, ou seja, apenas 290 dias desses 320 que ele trabalhou, ele teve a ida e a volta da língua dele. E o que o seu patrocinador vai ver?
aqui já brincando, eu preparei essa apresentação durante o carnaval, então vamos lá. O seu apresentador vai ver ali o nome do candidato, a Ivete Sangalo, e o nome do patrocinador, eu, grande carnavalesca. Ele vai preencher ali bonitinho e você vai dizer para o seu patrocinador qual foi a data última que vocês trabalharam, para ele não ter que sair catando na agenda dele, né? É um dever seu informar ao seu patrocinador quando foi a última vez que vocês trabalharam, uma vez que você quer que ele patrocine você para entrar na IG. E aparece ali mais ou menos essa tabela em que o seu sponsor vai apenas dizer, ok, eu trabalhei mesmo com essa pessoa nesses últimos 3 anos e eu trabalhei no par de línguas indicado e tá ok, eu assino por essa pessoa. E aí vamos aos waivers, que são as chamadas exceções. São várias exceções, aqui está tudo explicadinho, eu não quero tomar muito tempo, porque eu quero deixar tempo para perguntas, mas eu vou dizer, basicamente, os waivers acontecem quando você tem, por exemplo, uma região que está começando, tem poucos membros, ou tem poucos membros com a sua combinação de línguas, e aí nós podemos, a CACL pode dar essa exceção. Por exemplo, um waiver de idioma. Você trabalha no Brasil com polonês e português, né? Quantos eventos de polonês você teve no Brasil? Raríssimos, né? Mas teve um evento em que, por exemplo, você traduziu do polonês para o português e um colega seu ouviu a sua tradução do polonês para o português e pegou aquele seu português e passou para o inglês. Ele fez um relay. Ele pode patrocinar você sem ter o mesmo par de línguas que você, mas isso é um waiver, isso é uma exceção. Você tem que falar para cá, dizer, olha, na minha região não tem polonês, não tem outros intérprete polonês, e essa pessoa me ouviu em relay, viu que eu fiz um bom trabalho, tanto é que ela conseguiu passar tudo para o inglês sem fazer bagunça, então ela vai assinar por mim, ok? A mesma coisa com o waiver de antiguidade, se você tiver patrocinadores no seu par de línguas e que estejam na IC há menos de 5 anos, a CACL pode, como uma exceção, permitir que uma pessoa com menos de 5 anos assine por você. A mesma coisa a região, se você não conseguir encontrar dois patrocinadores na mesma região que você, para assinar para você, por uma questão de realmente não tem outra pessoa com aquele par de línguas, você pode buscar em outra região e mandar uma carta para cá solicitando isso. Agora, não adianta você dizer, ah, não, na minha região eu tenho 50 mil intérpretes que podem assinar por mim, mas sabe o que que é? Eu não gosto muito deles, então eu vou pedir lá naquela outra região para assinar. Isso para a gente já é alerta vermelho. Como é que é assim? Não se dá com ninguém na região dele? Tem alguma coisa de errado aí, né? Geralmente você tem trabalho em colegiado, todo mundo se conhece, então a gente prefere que você pegue patrocinadores da sua mesma região. A mesma coisa para o número de dias, se for uma língua rara, você não consegue o número de dias necessários naquele par de línguas, aquele mínimo de 50, também podemos considerar. E o artigo 7, aqueles exemplos que eu dei, por exemplo, de você ter uma língua C para a qual você não trabalha para a sua B, isso é você não trabalhar com todas as suas línguas. Então, é chamado waiver de artigo 7. Mas é uma coisa pouquíssimo pedida também. E como eu falei, você tem que mandar uma carta para cá justificando tudo isso. Outras coisas que você pode usar seus diplomas para fundamentar melhor o seu pedido, você pode usar depoimento dos seus clientes, empregadores e colegas, e se você trabalhar para alguma instituição, Itamaraty, FMI, o que for, Banco Central, você pode também, as instituições estão, inclusive, acostumadas a mandar um certificado. Fulano de tal trabalha conosco há 10 anos ou trabalhou 150 dias para nós, não sei o quê, isso também é aceito. Esse é o processo, então, você vai fazer a sua inscrição online, os seus sponsors vão receber um e-mail confirmando que estão prontos a apresentar você, você vai preencher os seus dias, aí a CACO, como eu falei, vai se reunir 2 vezes por ano, olhar todos os documentos, você mandando com antecedência, a gente pode olhar os documentos antecipadamente e assim ajustar qualquer erro. Aí, depois de você ser aceito, o seu nome vai ser publicado para os membros da IC, e aí nós passamos por um período de contestação, tá? Um período de 60 dias, que é o chamado challenge. Esse período, então, os outros membros da IC vão olhar o seu nome ali na lista e dizer, ok, essa pessoa eu gosto. Lembra daquela história da bola preta que eles fazem no clube, né? Bota o teu nome ali na pedra, e aí os outros
membros daquele clube vão parar e olhar, não, esse cara é legal, ele pode fazer parte desse clube. Ou essa pessoa não está trabalhando de forma ética no mercado, ou não tem a língua que ela disse que tem, então durante esse período de 60 dias, você fica ali exposto, de uma certa maneira, aos outros candidatos que conhecem você na região. E aí a CACO recebe uma contestação e vai aceitar ou não essa contestação e fazer uma investigação para ver se procede. E caso a CACO, por exemplo, decida que essa pessoa pode ou não pode entrar, a pessoa ainda pode interpor um recurso, um appeal, e ir contra a decisão da CACO, né? A gente está ali sempre tomando pedrada, mas faz parte do nosso trabalho. Os custos da associação, os pré-candidatos pagam 150 francos suíços por ano. A taxa de processamento é essa, 50 francos suíços, tanto para membros plenos como pré-candidatos, e a anuidade, como eu falei, depende da região em que você se encontra, né? A região Brasil paga menos do que a região Europa, porque a nossa diferença de tarifas é importante. Vamos fazer a checklist, então, final, que está acabando. Nós temos, então, a lista dos 150 dias que você trabalhou, ou um certificado da instituição para a qual você trabalhou. Você tem os seus sponsors para cada um dos seus pares de língua. Você tem que ter lido e concordado com os padrões profissionais da AIC. Você tem que ter lido e concordado com o código de ética e tem que se comprometer a segui-lo, respeitá-lo. Você tem que ter um endereço profissional, como eu falei, que só pode mudar a cada 6 meses. Você tem que pagar a taxa de processamento, a foto recente, isso é opcional, fica lá no site, e você vai criar o seu próprio perfil, que é o que todo mundo quer, ter o seu perfil publicado na AIC. As dúvidas e os contatos estão aqui, como eu falei, esse é o e-mail para não membros e o e-mail para membros. E essa aqui, galera, é a Caco. Está faltando só a nossa queridíssima colega Marjolaine, que não foi na nossa última reunião. A Marjolaine é francesa, mas mora na Nigéria. Viajar também é um pouco difícil. Essa reunião aconteceu em Bangkok, então nós temos aqui de blusa listrada a Nazan, a nossa presidente, ao lado dela a Eva, a Nazan é turca e mora em Estrasburgo. A Eva, nossa colega da Itália, que mora em Roma, a Francesca, que está aqui conosco, que é venezuelana e mora na Espanha, eu, a Hong, que mora em Hong Kong, e a Darinka, que é mexicana e mora na França, é povo do mundo todo. E essas somos nós e o nosso trabalho e presentinhos que nós sempre trazemos umas para as outras. É isso, agora eu gostaria de abrir para perguntas e eu vou pedir que as minhas colegas, a Darinka e a Francesca, respondam às perguntas perdão, em espanhol ou em inglês. Vou encerrar aqui a apresentação. Ana, muito obrigada. Eu acho que foi super dinâmico e, assim, claro, agora sempre tem perguntas. Então, vou colocar. A gente já pegou aqui duas perguntas que estão no Q&A e vou passar para vocês. Mas muito obrigada e muito importante por principalmente enfatizar a questão da boa relação com os seus sponsors, com a pessoa que vai, afinal de contas, apoiar a sua candidatura, né? É uma relação de muito respeito, respeito mútuo, cuidado com quem você vai pedir para ser o seu sponsor, que assim ele vai também ter cuidado com você nesse momento de se tornar um membro candidato à IC. Fale, diga. Deixa eu só dar uma dicasinha que eu esqueci de falar, é uma dica importante, né? No momento que você vai pedir para alguém te patrocinar, lembra de fazer isso antecipadamente. Tenta não, é possível fazer o retroativo, né? Falar, olha, nós trabalhamos semana passada, você poderia, né, assinar por mim. Mas eu sempre acho mais educado, justo, profissional e ético você falar com seu colega antecipadamente, dizer, olha só, Fernanda, semana que vem nós vamos trabalhar num congresso de medicina. Você poderia me ouvir porque eu gostaria de entrar para a IC? E assim a pessoa já se prepara para ouvir. E já pode, inclusive, negar, dizer, olha, eu acho que você não está preparada, ou coisa que vale. Então, sempre tenta fazer antecipadamente, que não custa. Ótimo, boa dica também. Então vamos lá, vamos aqui algumas perguntas. Estou tentando não manter a ordem, mas pode ser que eu me perca um pouco, mas a gente vai percorrer todas elas. Uma das primeiras que surgiu aqui no Q&A é a seguinte: o que ocorre se, findados os 5 anos da pré-candidatura,
o pré-candidato ou pré-candidata não tiver atingido o patamar necessário para tornar-se membro associado. Ele é desligado? Darinka, Francesca? Boa tarde. Eu vou falar espanhol. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por sus preguntas y felicidades a Ana por una excelente presentación, aunque es una de las integrantes que, bueno, se acaba de integrar, bueno, ha hecho un trabajo excelente. Contestando a la pregunta, en teoría, 5 años tendrían que ser suficientes para cumplir con los requisitos de esa categoría inicial para hacerse miembro de AIC. Entonces, Kaggle siempre va a estar dispuesto a escuchar las razones, pero 5 años, alguien que trabaja profesionalmente como intérprete tendrían que ser suficientes para lograr dar ese paso. Y bueno, habría que conocer las razones, pero si no se cumple los requisitos, el candidato o la candidata tendría que iniciar su trámite nuevamente y pues volver a empezar, ¿no? Pero es muy raro que en los 5 años no se cumplan los requisitos. No sé, Francesca, si quisieras agregar algo. Nada más citar que, por ejemplo, se acudió a esa posibilidad de que enviaran sus comunicaciones los precandidatos que no hubiesen podido cumplir con reunir los 150 días en el plazo de 5 años por el caso de la pandemia, por ejemplo, que fue una disrupción completa, pero incluso también, em, mm, a ver. Aquí me llegó un aviso, ¿será que? Bueno, voy a seguir, luego veo qué aviso me llegó de Zoom. Incluso ha sucedido, por ejemplo, que precandidatos tienen una situación seria de salud. Entonces, lo recomendable es siempre enviar la carta. También ha sucedido que a un caso que últimamente vimos y que seguro ustedes recordarán, la, la chica se le unió la pandemia con la maternidad. Obviamente tuvo que tomarse un tiempo fuera de la profesión, lo comunicó a tiempo, analizamos el caso porque siempre estamos abiertas en Cackle a analizar la situación caso por caso. Gracias. Muito obrigada, as duas, Darinka e Francesca. Acho que ficou claro, mas se não tiver ficado e alguém quiser ampliar um pouquinho a pergunta, estendê-la um pouco, fica à vontade. Vou para uma segunda pergunta. Tenho que ter um idioma C obrigatoriamente? Esa pregunta se contesta rápidamente. No, no es obligatorio tener una lengua C. El único requisito obligatorio, obviamente, es tener una lengua A y pues tenemos que tener otra de destino, obviamente, pero puede ser una lengua C, puede ser una lengua B. No necesariamente tenemos que entrar con 3 lenguas. Muitas graças, querida. Então, agora eu vou passar para o chat, porque entraram novas perguntas, mas já tinha pergunta aqui no chat. Denise Bobadilha, querida, perguntando. Em resumo, então, no meu caso, que eu sou português A, inglês B, gostaria de inglês-português. Preciso de pelo menos, ela quer trabalhar inglês, português, inglês. Preciso de pelo menos um patrocinador, inglês A e 2 português A, certo? Estão todas assim, ó, fazendo assim. É isso? Então, você está certíssima, Denise. Vou É copiar a isso, sua resposta, a sua é isso pergunta. mesmo. É isso mesmo, Denise, está certinho, tá? Para a sua língua B, no caso, você quer entrar para o inglês B, você precisa ter uma pessoa com inglês A e duas com essa língua, e mais uma com essa língua A, B ou C, ok? E sua língua, claro, a língua português A, B ou C.
Isso mesmo. Então, aí a Denise agradece aqui, gostaria de ter participado de uma palestra assim antes de ter me associado aí. Veja só, a gente sentiu falta disso, Denise, por isso que a gente resolveu fazer esse encontro. Que bom que você está aqui. Então, indo para a Q&A, a gente tem uma pergunta de quanto tempo retroativo eu devo incluir os comprovantes? 2 anos, 3 anos, 5 anos. Acho que isso você já falou, mas vamos repetir. Ana, quem vai responder? Posso responder. Não, quantos anos forem, tá? Você tem que ter trabalhado com o seu sponsor nos últimos 3 anos. Mas digamos que você é um intérprete há 15 anos. E você demorou 15 anos para ter 150 dias. Eu vou ficar com muita pena de você se você demorou tanto tempo para juntar 150 dias. Mas você pode ir lá para trás, tá? Você pode ficar 5, 6 anos e listar os seus anos. Mas normalmente você com 3 anos, 2, 3 anos, você já chega aos seus 150 dias de trabalho, tá? Normalmente. As pessoas entram com até bem mais do que 150, como vocês viram naquele exemplo que eu botei, a pessoa tinha 320 dias. Eu nem olhei muito para trás quantos anos ele demorou para acumular. Mas você pode ir mais para trás do que 5 ou 6 anos, tá? Muito bom. Vou seguir ainda no Q&A, embora eu já estou vendo que também está rolando aqui uma discussão sobre a facilidade ou não de encontrar sponsors aqui na nossa região. Mas aí isso a gente conversa mais um pouco mais para frente, tá? Então, a Mariela fala, obrigada pela oportunidade. Em qual idioma posso redigir a carta para o caso de waiver regional? Eu vou responder isso. Aí que tem como línguas oficiais o francês e o inglês. Então, uma dessas duas línguas, por favor. Tá, então Mas uma olha das... só, se você precisar de ajuda, estamos aí, tá bom? A Cacau está aqui para te ajudar, a secretaria está aí para te ajudar. Digamos que você tenha, sei lá, espanhol e alguma outra língua, e português, que não seja uma língua. Nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Temos membros da Cacau que falam francês, que falam espanhol, que falam várias línguas, turco, inclusive, e a gente quer ajudar as pessoas a entrar. Mas as línguas oficiais são inglês e francês. E português, né, Ana? Não, mas digo, para carta, ela está perguntando para carta para Ah, mandar para entendi. Cacau, tá? Não, mas para ajudar. Você também pode ajudar no Não, a gente português. pode ajudar em Claro, várias é línguas, mas eu isso, estou é falando isso. só as cartas oficiais, são essas duas línguas. Muito bem, ótimo. Henrique Romera. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo. Essa eu vou Ele deixar para as chegou. minhas colegas hispanohablantes para responder. Nosso Henrique é colega de espanhol. Então, sorry, cheguei tarde. Quantos sponsors precisa? Um por cada par de línguas. E num par de línguas precisa um sponsor, inglês e espanhol, e outro espanhol e inglês. O sponsor tem que ter quantos anos de AIC? Realmente, ela falou tudo isso, mas vamos lá. Quem quer responder? Eu peço para a Darinha e a Francesca responderem, é a regra Eu básica. posso. Gracias por la pregunta. Cada par de lenguas tiene que estar avalado por lo menos dos avales, dos sponsors. En total, el expediente tiene que sumar 3 avales en general, pero cada par lingüístico tiene que tener 2. Y la segunda parte de la pregunta la olvidé. Era quanto tempo você tem que ter trabalhado com a pessoa nos últimos 3 anos e a pessoa tem que ser membro da AIC há mais de 5 anos. Si pudiera aclarar, ese lapso que nos interesa de los 3 años es la firma con la que van a avalar esa combinación lingüística. Es posible, por ejemplo, si Ana me hubiera pedido la firma a mí y llevamos trabajando 10 años, pues es completamente válido, pero el día que yo firme esa conferencia en particular que Ana va a anexar a su expediente y que nosotros vamos a considerar como una de esas 3 firmas, tiene que ser una conferencia que se haya trabajado en los últimos 3 años. Es posible haber trabajado mucho más atrás en el tiempo con sus demás avales, pero esos son los 3 años que nos interesan.
E se me permitir, eu vou só acrescentar mais uma coisa. Como muitos de vocês me conhecem, eu, infelizmente, enquanto estiver na Cackle, obviamente por um conflito de interesses, eu não posso ser sponsor de ninguém, ok? Nenhuma de nós da Cackle pode patrocinar ou já aconteceu, por exemplo, no caso, a nossa presidente, o marido dela também é intérprete e ele fez uma reclassificação linguística. Ela não pôde votar na ficha dele, não pôde analisar a ficha dele, ela saiu da sala no momento da nossa reunião para que pudéssemos analisar a ficha do marido dela, porque haveria ali um conflito de interesses, e obviamente ela não o patrocinou. Nós não podemos ser sponsors de ninguém. E se houver algum conflito de interesses, digamos, a minha irmã, que vocês conhecem, Branca Viana, se ela me pedir, se ela tiver uma ficha para ser analisada, eu não posso estar na sala de reunião no momento daquela análise. Muito bem, como você falou, os padrões aí éticos e profissionais que a gente tenta manter, né, no mais alto nível. Henrique, vou pular, não vou pular não, vou voltar à sua pergunta já já, que tem mais uma pergunta aqui, ele pergunta, pode ter 2 línguas B? No meu caso, espanhol A, inglês e português B. É, Henrique, você pode ter quantas línguas você quiser, contanto que você tenha uma língua A e uma outra língua a partir da qual você traduza, tá? Você pode botar, como na Europa, as pessoas têm 5 línguas C e uma só A. Tem muita gente que não tem sequer uma língua B, ok? maravilha. Mas aqui, eu vou voltar para essa discussão aqui no chat, que a Adriana e Denise e Maria do Rosário estão falando, não tenho conhecimento desses 3, 4. Gente, dá para fazer a pergunta assim, para a gente entender o que está acontecendo? Não tem que ter 3, 4 sponsors para nada, só dizendo assim, você tem que ter para o idioma. Por idioma tem que ter 2, não é isso, Ana? Isso, por par de línguas, 2, total 3. Acho que o que a Denise está perguntando é a questão da região. Por exemplo, aqui na Ah, região 3A, Brasil, ela você falou aqui. precisa, no caso, ela está pedindo, ela vai querer entrar com inglês B, ela tem que ter um patrocinador com inglês A. Né? Mas digamos que você quisesse entrar com inglês A, você teria que ter 2 com inglês A. E aí no Brasil a gente sabe, a gente conta verdadeiramente nos dedos Isso. de 2 mãos quem tem inglês A no Brasil, né? Pronto, é isso mesmo. Esclarecido então, né, Denise? Maravilha. Eleonora pergunta aqui no Q&A. Minha combinação linguística é português, francês e espanhol. Gostaria de acrescentar inglês e italiano. Se entendi bem, meus sponsors podem ser somente B, certo? Ou exige-se também sponsors A? Deixa eu só verificar se é isso. Você quer entrar com inglês e italiano C, eu estou Ela não supondo, é falou. isso? Ela não disse, Eleonora, faz Eleonora, diferença. só coloca lá no chat se você está falando. Eu estou supondo que sim, né? Porque Eleonora a gente conhece, ela faz francês, espanhol ativo e português, né? Então eu estou Isso. supondo que ela queira entrar com italiano e inglês C. Então eu vou deixar a Darinka ou a Francesca responderem se ela já tem uma certa combinação de línguas. Sim, ela está dizendo ali, confirmando que é C. Então, Darinka e Francesca, nossa colega quer acrescentar italiano e inglês como língua C. Quantos sponsors ela precisa? Ela já é da IC, tá? Ficou claro, Darinka? Ok, querida. Gracias. Como lo explicó Ana en su presentación, para tener certeza de cuántos y qué clasificación lingüística tienen que tener los avales, les recomendamos hacer gráficamente por escrito par por par, porque si estamos hablando de una lengua C, puede ser avalada por una B, idealmente una A, pero una B sería válida. Pero si estamos hablando de una lengua B, tiene que estar forzosamente justificada con una lengua A. Y si me puedo regresar un poco a la pregunta anterior, cuando preguntaron si un intérprete puede tener 2 lenguas B, me parece que tenemos que hacer un análisis en el que una cosa es la combinación lingüística que sea humanamente posible. Yo puedo tener conocimiento de 3, 4, 5 lenguas, pero el nivel que requiere una clasificación de un intérprete de conferencias profesional
Me parece que sí requiere un análisis y hacer conciencia a nivel muy profundo y encontrar los avales, porque hay veces que pensamos que tenemos un nivel que está por arriba de lo que clasificamos. Hay personas que tienen Cs que realmente son una B, pero clasifican una C, y hay veces que uno considera que tiene una B cuando en realidad es una C. Entonces yo creo que ese análisis de cuándo mi idioma está en qué nivel es también un ejercicio que podemos conversar con nuestros colegas, y por ello la importancia de tener el aval y el apoyo de personas con una lengua A, quienes son quienes idealmente nos pueden orientar a clasificar nuestros idiomas, porque humanamente, pues podemos hablar todos los idiomas que aprendamos a cierto nivel, pero ofrecer como servicio profesional, eso requiere, pues, todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería importante considerarlo cuando uno decida realmente evaluar sus lenguas. Só uma gracinha que eu vou fazer rapidamente. Eleonora foi minha sponsor para o meu francês C. Obrigada há 20 anos. Coisa boa, hein? Então, aqui temos uma pergunta no chat. Depois eu volto para o Q&A, como eu falei. A Mônica Cavalcante, que está nos interpretando aqui, pergunta sobre domicílio profissional. Delimita o raio de atuação do intérprete à sua região? Francesca ou Darica querem responder? Francesca. Sí, delimita el área de ejercicio profesional en el sentido de que el domicilio profesional declarado es el lugar donde puede trabajar sin cobrar o sin presupuestar viáticos, pasaje aéreo si se requiere y cualquier otro gasto relacionado con el trabajo. Si se sale de ese domicilio profesional y va a ejercer en otro país, en otro lugar, pues entonces allí sí, pues esa persona tiene que solicitar el pasaje aéreo, los viáticos, el alojamiento, todos esos gastos adicionales deben ir en el presupuesto. Muito bem, graças, Francesca. Voltando então ao Q&A, a gente tem aqui uma pergunta da Cristiana Ferraz. É possível usar eventos de 10 a 20 anos atrás para contar entre os 150 dias? Pergunto porque muitos desses meus eventos mais antigos estão bem documentados. Acho que você também já respondeu isso, que sim, né? Que a questão não é para o tempo os eventos não precisam ser recentes, tão recentes. O que precisa é você ter trabalhado recentemente com seu sponsor, até 3 anos atrás. É isso, tá? Isso Então, mesmo. acho que essa parte a gente já respondeu. Temos mais uma pergunta anônima. Estou considerando. Desculpa, deixa eu só te Fala. interromper aqui, só para responder de novo para a Cris Coimbra. Sim, diga. Documentado, o que significa documentado? Você ter contratos, como eu falei, a Caco não vai te pedir para mandar, perdão, a IC não vai te pedir para mandar um pacotão de contratos. Então, se você abrir a sua agenda da semana passada e olhar, ou de um ano atrás, e olhar, trabalhei para a Unesco 5 dias. Isso para a gente já é documentado, é a sua memória daquele evento, porque você sabe, e acho que todos que fazem algum controle da sua profissão sabem que dia você trabalhou, com quem você trabalhou, quais foram as línguas que você trabalhou, até mesmo quanto que você ganhou e se o cliente pagou. Então, isso para a gente já é documentação suficiente. Pode ser que a gente precise e peça uma comprovação. Então, provavelmente, Cris, nos últimos 2 ou 3 anos, você terá trabalhado os 150 dias necessários. Francesca? Quería agregar algo sobre la importancia de conservar esos contratos, sin embargo, aunque no te los vaya a pedir CACL, sobre todo para nuestras regiones, porque tengo muy fresca mi pertenencia a la región de América del Sur, porque Venezuela forma parte de esa región en AIC. En el caso de Venezuela, por ejemplo, no había intérpretes de italiano A, y yo quería clasificar, o sea, entrar ahí
con italiano. Entonces, en ese momento que, gracias a que había recopilado mis comprobantes de trabajo, tenía constancias de trabajo, cartas de recomendación, yo pude entrar a AIC con una B, con un waiver. O sea, mis documentos me permitieron acreditar ante la CACL de entonces, estamos hablando del 2004, que acreditar que podía ser una lengua activa en mi caso. Entonces, por eso es importante conservar los documentos. Gracias. Ok, muito obrigada por esses esclarecimentos. Eu vou ter que fazer um resgate aqui de alguns comentários e respostas, porque as pessoas foram respondendo as perguntas aqui no Q&A, e eu não sei se todo mundo ouviu as respostas. As perguntas, provavelmente sim, mas vamos lá, espera aí. Tem uma pergunta aqui do Anônimo, mais uma vez, que diz assim: estou considerando o meu estado de São Paulo na região. Ok, o seu estado de São Paulo está dentro da região Brasil. Eu não entendi muito a pergunta Também não também. entendi, mas eu acho que é isso, né? Eu, E a eu posso Verônica responder? Palácios. Isso, eu ia responder. Eu posso responder da Verônica? Pode, Ou você claro, quer ler? mas Então, vamos você lá. pode ler a pergunta para todo mundo Sim, ficar? claro, perdão. Pois é. Então, Verônica Palácios, sobre os dias de trabalho, precisam ter um mínimo de horas trabalhadas por dia? Às vezes temos eventos curtos de 1 ou 2 horas. Como contam? Contam como um dia de trabalho? Super importante a sua pergunta, Verônica. Obrigado por fazer. A gente não considera 2 dias. Então, se você fez uma RSI de manhã e uma à noite, é um dia só, ok? A gente não vai considerar isso como 2 dias, até porque dentro do nosso código de ética, a gente prefere não aceitar 2 dias de trabalho. Eu sei que a interpretação remota mudou muita coisa na nossa vida, que os eventos estão mais curtos, a gente não precisa se deslocar até o local do evento. Eu sei que muita gente trabalha, às vezes um evento curtinho de manhã, outro à noite, eu mesma já fiz isso, mas não é uma recomendação. A gente sabe que é necessário ter o preparo para um evento, que você não deve ficar, né, entrando de um evento e saindo no outro. Então, dentro do código de ética, você não deve aceitar 2 eventos para o mesmo dia. E por esta razão, a CACL não considera. Se você trabalhou 2 eventos no mesmo dia, nós vamos considerar apenas um, ok? É Ok, isso mesmo, isso. né? Deixa eu só ter certeza com minhas colegas se é isso mesmo, Francesca e Darinka. Sim, e o Cris também está confirmando isso aqui. Não, tudo bem. Não, sim, a Verônica está dizendo, não me referia a 2 eventos no mesmo dia. Entendi. E importante que na resposta, a pergunta da Verônica também, e também na pergunta da Maria José depois. A Maria José perguntou aqui, Ana, falou muito obrigada pela apresentação claríssima, falou sobre os estágios, e a Rafaela respondeu que sim, os estágios são trabalhos. Tá? Você está fazendo estágio na universidade e, como a Rafaela disse, eles podem não ser remunerados, mas eles são considerados dias de trabalho. Agora, a Francesca levantou a mãozinha ali, também quer falar alguma coisa. Francesca? Sí, Não? me pareció, gracias, perdón. Me pareció que preguntaba sobre la duración del evento. Si el evento era corto, si se contaba como una jornada de trabajo. ¿Es eso correcto? La chica que hizo la pregunta en el chat. Tenía la duda, sí, parece que sí, me está diciendo que sí. Sí. Pues bien, sí, aunque es una remota que dure 1 hora, vale como una jornada de trabajo que puede registrar en la tabla Excel o cuando se modifique, se actualice el diseño de la tabla. Lo que no puede, como dijo Ana, es poner que el día hoy, 26 de febrero, trabajó en un evento y luego en la hilera siguiente coloca otro evento el mismo 26 de febrero. Automáticamente, si llega a ponerlo en la tabla así, nosotras no tomamos en cuenta la segunda jornada del mismo día. Gracias. Perfeito, acho que ficou bem claro que se é no mesmo dia, não vai ser levado em conta, vai ser levado em conta um evento. Ok. Fernanda, eu vou aproveitar e vou responder ali o Jacob, que ele já repetiu
uma Olha pergunta só, eu ali? já vou Ah, responder o tá. Jacob. Ah, É então porque ótimo. a gente ainda está na pergunta da Maria José aqui, só para reforçando o que a Rafaela falou, por que que os estágios são considerados como dias de trabalho? Porque eles são de acordo com as condições de trabalho preconizadas pela IC. Tá? Então, esses estágios não remunerados na PUC, eles só acontecem dentro dessas condições. Vai lá, Ana, pode responder ao Jacob. Eu vou confirmar ainda com a Darinka e com a Francesca. A Darinka também dá aula, inclusive, de interpretação, e ela tem alunos. Eu não sei se Francesca dá aula, mas se o estágio conta, é uma boa até a Darinka talvez responder. Olha, eu posso Sí, responder que eu apresentei e conto. ok. Me parece que habría que conocer las características de estas prácticas en PUCI porque en Certamente. general no aceptamos ningún día Hum. en un contexto educativo. Entonces, habría que, Não que é analizar. perfeito, Darinka, o seu comentário. Não é, dentro do curso. Os estágios são estágios profissionais, não remunerados, com parceiros da PUC. Ok, Por isso que, entonces em hay que geral, eles entender são bien las considerados. Isso. circunstancias. Ujú, Perfeito, mas foi bom o sí. esclarecimento. Tem que estar bem claro isso. Francesca. Quería decir que para que cuente el evento no es necesario que sea remunerado. Es decir, si tú eres voluntario de Amnistía Internacional, no te van a pagar, sí te van a dar una constancia de trabajo, pero como es un evento real, entonces ese evento puede contar para acumular los días de trabajo. Si pudiera hacer una aclaración, lo que nos interesa en este análisis de cuándo es una interpretación que se da en un contexto educativo, es que digamos, si yo hubiera estudiado en PUCI y hago una interpretación con Rafaela, por ejemplo, ella siendo mi maestra, no estamos en condición de igualdad de circunstancias y no sería mi colega. Eso es lo que nos interesa. Y digamos, yo me gradúo de PUCI y llego a trabajar con Rafaela y las dos ya somos colegas, en ese caso sí estamos hablando de una situación de un trabajo real, pero lo que en CACL no aceptamos es una interpretación en la que el maestro ofrece una firma al alumno. Esas circunstancias no se aceptan, pero el mismo profesor puede convertirse en colega cuando el alumno se gradúe de la universidad y en ese caso es perfectamente aceptable. Lo que hay que cuidar es esa relación dispareja de alumno-profesor. Ahí sí, mejor no los incluyan y espérense a que sus profesores sean sus colegas. Muito bem. Ana, agora você pode responder a pergunta do Jacob, que aí depois eu Jacob. tenho as outras para responder. Tá. Pode ir. Então, o Jacob pergunta se o fato de pertencer a uma associação reconhecida, como por exemplo a PIC, ajudaria de alguma forma em algum sentido. Vamos lá, a PIC foi criada posteriormente à AIC, e a PIC se baseou nas regras da AIC para ser criada. As regras são, eu diria que quase todas iguais. Então, se você, eu, por exemplo, quando eu entrei para a IC e a PIC ao mesmo tempo, no mesmo ano, porque o processo foi absolutamente igual e as mesmas pessoas assinaram por mim. Então, facilita, é claro, se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, ou entrar um ano depois na outra, e as regras são parecidas. Então, associações assim que têm estabelecidas as regras semelhantes, com o código de ética, o padrão profissional, é claro que ajuda. E ajuda também, por exemplo, se você quiser fundamentar melhor a sua entrada na IC e você está pedindo um waiver de alguma coisa, ajuda você a dizer, olha, eu pertenço à associação regional. É claro que a CACO vai olhar se houver, por exemplo, faltar um dia ou se faltar alguma coisa que seja uma exceção, a gente vai considerar o peso de uma associação regional. Aqui, inclusive, na CACO, nós temos membros de vários países, então, se houver alguma dúvida em relação a alguma associação espanhola, a Francesca vai poder dizer, olha, essa associação é uma associação séria, então o fato dessa pessoa pertencer a outra associação, pode ser que a gente olhe com outros olhos um waiver para essa pessoa. Então, sim, claro que faz diferença você pertencer e ter trabalhado também para instituições internacionais renomadas, né? Faz diferença, sim, mas tem que seguir as regras de qualquer jeito.
Ok, as perguntas não param aqui, mas pelo menos várias já estamos respondendo. E eu queria dizer que, claro, que também em relação à pergunta do Jacob, o que facilita muito são os contatos. Você já tem contato com pessoas profissionais, também de alto nível, porque são membros APIC, e que podem, vários são membros APIC e AIC, e podem ser seu sponsor. É importante aqui, tem uma pergunta sobre a região, sobre os sponsors serem de diferentes estados do Brasil, mas o Brasil é uma região, então não importa, na verdade, né, Ana? Só estou confirmando. A Francisca quer fazer um comentário também. Sí, gracias por darme la palabra, Fernanda, porque según lo que iba leyendo en el chat, me Uhum. parece oportuno aclarar la diferencia entre lo que es domicilio profesional y región. Perfeito. Percibí que podía haber cierta confusión. Por ejemplo, y me perdonan que doy el ejemplo, pero así doy el mío y no me meto en la vida de nadie, ¿no? Entonces, yo en este momento estoy en la región España, pero mi domicilio profesional es Madrid. Es decir, si yo voy a trabajar a Barcelona, en España, yo debo presupuestar desplazamiento, billete de tren, o si me voy en avión, billete de avión, hotel, etcétera. Pero si yo, supongamos, quiero agregar otro idioma a mi combinación lingüística y resulta que mis potenciales avales, sponsors, están en Barcelona, sus firmas valen porque ellos están en la misma región mía, que es España, no Madrid. No sé si quedó claro. Gracias. Sim, eu acho que essa é uma questão que é confuso mesmo, a gente tem que sempre parar para pensar, mas a região Brasil inclui todos os estados, então o seu patrocinador, a pessoa que vai apoiar a sua candidatura, pode ser de qualquer estado, desde que tenha trabalhado com você em boas condições de trabalho e esteja disposto, não esqueçam desse pequeno detalhe, a ser o seu apresentador e apoiar a sua candidatura. Ok? A gente tem uma pergunta longa aqui da Mariela Andrade no Q&A, mas deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Sim, a gente pode trabalhar. A Francisca já respondeu isso. Sim, os eventos voluntários podem contar. Sim, você não precisa ser sempre remunerado. Se você tiver um trabalho voluntário dentro das condições da IC de trabalho, ele pode contar como dia de trabalho, sim. Então, Mariela, vamos lá. No meu caso, não sou da região da IC Brasil, sou da região da América do Norte, mas no México ainda não há colegas AIC no par de línguas português e espanhol que possam ser meus patrocinadores e ainda não trabalhei com a única colega AIC da América Central, tenho os dias exigidos. 25 anos na profissão, etc. Mas como posso obter esse patrocínio? Teria necessariamente que solicitar a opção do waiver regional? Caso sim, como saber quem é a IC no Brasil para procurar uma aproximação ou um colega e eventualmente trabalhar juntos? Eu não conheço a região América do Norte. Ela está Acho que a atuando no Darinka, México, é isso? eu acho que a Talvez a Darinka pode Darinka. responder isso. Uhum. Sí, hola Mariela. Bueno, antes de estar en Francia, yo estaba en la reunión, es México y Centroamérica. Y en esa región, pues tenemos ese problema que no hay a veces quien firme para las combinaciones que queremos agregar. Entonces, participar en una reunión como esta obviamente ayuda a saber en dónde están aquellos colegas con esa combinación. El primer paso que le recomendaría a Mariela es buscar en la página de ahí quién tiene mi combinación y acercarme, ya que un aval, un sponsor, no nada más avala el aspecto técnico de una interpretación. Es muy fácil que un sponsor, un aval, nos escuche trabajar y puede tener una opinión, pero lo que firma un aval también es el aspecto ético de la persona. Entonces, darse a conocer va a tomar tiempo. Así es que le recomendaría a Mariela o a cualquier persona que esté en esa misma circunstancia que tenga que buscar avales en otro lado,
que se haga presente, haga contactos, toque puertas para que puedan conocer también a la persona, ya que difícilmente alguien va a firmar a un desconocido solo por haber escuchado una interpretación divina, aunque sea técnicamente perfecta. Necesitamos conocer la ética de la persona y eso es lo que uno de las bondades de nuestra asociación es que es precisamente una asociación que avala a sus colegas por parte de los colegas. Entonces, es, yo sé que es un proyecto que hay que trabajar para pues tocar puertas y darse a conocer, pero creo que estar aquí ya es un muy buen comienzo a ese trayecto de ir conociendo colegas y obviamente la misma región de México y Centroamérica puede ser un buen punto para que sepan quién está en la región y cómo se puede ayudar a quienes lo necesitan. Y también AIC hace este tipo de iniciativas maravillosas, pero hay reuniones cada 6 meses, está la reunión de PRIMS, hay reuniones que se hacen con otra periodicidad y a esos eventos también se puede asistir y hacer relaciones públicas. Muito bom, Darinka, isso mesmo. Participar desses eventos já é um ótimo caminho. Por isso que eu coloquei aqui, o Cristiano também, eu e o Cristiano colocamos ao mesmo tempo, de novo, os links que a Ana compartilhou, e eu coloquei aqui o link para a página de eventos da IC. E quero chamar a atenção de vocês que quinta-feira que vem tem um excelente evento da Sign Language Network, junto com o grupo da ISO, para falar sobre a futura norma ISO para língua de sinais. É gratuito, é só se inscrever, então não percam. E eu não queria deixar de agradecer de novo, a gente já vai começar a encerrar aqui a nossa apresentação. Eu queria muito agradecer a todo mundo que hoje fez esse evento acontecer. E eu queria começar falando da equipe de intérpretes, porque a gente sabe que não é fácil, né? Você vem aqui, doa o seu tempo, pois é, e estamos aqui todos trabalhando. Espera aí, que agora eu quero botar eles bonitinho aqui, do jeito que eu tinha aqui, olha. Esse é um slide que a nossa querida Renata fez, com os nomes e as carinhas de todos esses intérpretes muito especiais, a Franzi, a Mônica na cabine de inglês, a Alicia e Ana na cabine de espanhol, a Carol e a Vânia na cabine de Libras, e a Rafaela Quental, que ajudou a coordenar essa turma toda. E aí eu vou parar de compartilhar aqui essa imagem, se elas quiserem abrir as suas câmeras agora, e agradecer demais a Ana, da Cackle, a Darinka e a Francesca por estarem com a gente aqui. Vocês viram quantas perguntas e que interessante, né? A gente conseguiu esclarecer muita coisa. É isso, gente. Ana, quer falar mais alguma coisa? Darinka, Francesca? Eu quero só me despedir, eu quero mais uma vez agradecer a você, Fernanda. Você é incrível como nossa membro, presidente, membro do Birô, né, do Conselho Consultivo. Você é absolutamente incrível, essa equipe sua é maravilhosa, amo vocês, meus colegas queridos. E dizer, olha só, as pessoas acham que a IC é um clubinho e que nós estamos sempre distantes. Não é nada disso. Nós queremos lutar por uma profissão melhor, pelas melhores condições de trabalho. Então, para fazer parte dessa equipe, para fazer parte desse nosso clubinho, vamos seguir as nossas regras de ética, vamos ser todos pares, vamos ser todos colegas e vamos fazer o melhor possível pela profissão. Então, se você está achando, é muito difícil, elas são cheias de regra, a gente não quer você aqui, não. A gente é cheio de regra, sim. A gente é cheio de regra porque a gente quer uma profissão melhor para nós, para os futuros intérpretes, para os nossos netos que serão intérpretes. É isso. Muito bom, Ana. E foi bom também porque eu tive a chance de finalmente, de novo, agradecer ao meu birô, Cristiano, Natália e Renata, que estão aqui comigo segurando essa peteca. Não por muito tempo. Então, gente, vamos embora, vamos nessa.
Obrigada a todos, obrigada Darinka e Francesca por ficarem com a gente até tão tarde e obrigada a todo mundo que nos prestigiou aqui. Foi muito bom ver vocês, umas caras, ou melhor, nomes muito conhecidos e ótima discussão. Obrigada, tá? Vou finalizando aqui. Fiquem bem, cuidem-se. Até uma próxima que seja breve. Tchau, pessoal. Obrigada. Muchas gracias. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be the bright